Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, tem duas coisas hoje. Senhor que entrará, que morará em vossa casa, morar na casa de Deus. É porque se frequenta a igreja, porque se frequenta cursos de teologia, porque se fazem retiros espirituais, porque se é padre, porque se é bispo, porque se é papa, ou é alguma outra coisa. E agora, esta é a primeira parte que depois nós vamos ver aqui, que está tudo escrito. E a segunda parte, por que morar na casa de Deus? Por quê? Você sabe? Não. Este é o grande problema. Saber por que procurar Deus. A gente tem que ser muito prático. Não podemos jogar fora uma vida. Então, temos que saber bem claro aquilo que Cristo trouxe. Eu já sei a resposta que todo mundo dá, não é? Cristo trouxe a salvação. Em que consiste a salvação? A salvação é quando você está angustiado, encontra a paz. Quando você está doente, e você sara. Quando você morre, e você ressuscita. São fatos práticos, reais, muito reais, que fazem parte da nossa existência. Então, temos um belo dia começar a meditar com clareza. Se quisermos dizer que temos uma fé, se eu jogo na loteria, eu tenho uma fezinha, não é? Pode ser de R$2, de 10, de 20, faço uma fezinha, não é? E sei que se ganhar, vou ganhar um monte de dinheiro, não é? É só que com Cristo nós não sabemos o que nós vamos ganhar. E com a ignorância, vocês acham que se chega longe? Se chega a lugar nenhum. Tempo perdido. Até o fato de ir à igreja pode ser tempo perdido. Porque ele fala da vida. Só tu tens palavras de vida eterna, disse Pedro, quando não entendeu nada, entendeu burufa. E quando todo mundo abandonou Cristo, porque ele disse:
que não tinha vindo para dar o pão de cada dia, porque quem comia aquele pão, lembra? Tinha dado comida a 4 ou 5 mil pessoas. Ele disse, eu não vim para dar isto aqui, eu não sou político, que prometo resolver os problemas econômicos do país. Não vim para dar isso. Mas por quê? Ele falou muito claro. Porque quem come este pão vai morrer. Aliás, nem o maná do Antigo Testamento que Deus fez crescer no deserto e que alimentou o povo de Israel na caminhada no deserto durante quanto tempo? Você sabe? 40 anos. Nem aquele maná era suficiente, porque até quem comeu aquele maná morreu. Eu vim para trazer o pão da vida. E qual é o pão da vida? A minha carne, ele falou. É lógico, o pessoal não foi pela fé, porque se vão pela fé, acreditam naquilo que eu sempre falo, não é? Não é isso, é ter fé. Eu tenho fé numa pessoa. Então, me fala uma coisa, fala, olha, vai lá atrás, sei lá, que procura, que você encontra um presente. Você acredita em mim, não está vendo, mas como aqui no mato? Mas eu te falo, se tem confiança em mim, você vai e encontra o presente. Se eu sou digno de uma confiança. Porque isso é fé. Ser digno de uma confiança é crer naquilo que ele fala. Então, se nós temos esta fé nele, não vamos pensar, mas puxa vida, como é que ele vai me dar o seu pedaço, um braço? Porque a nossa cabeça já funciona assim, não é? Não é assim que funciona. Você vê um corpo na frente, vou fazer churrasco. Não, vamos ser claros. O que a gente imaginaria? Vou fazer um churrasco. Vou fazer... Vocês acham estranho? Mas, gente, é assim que precisa meditar o Evangelho. Na realidade, o povo via o Cristo, uma pessoa na frente, que lhe fala, a minha carne será comida. Nós estamos acostumados a fazer primeira comunhão, a comungar com a hóstia. Então, a nossa cultura mental já é diferente. Mas o povo via ele como pessoa, lá na frente. E o pensamento deles ia imediatamente ao corpo dele, que seria esquartejado, e seria assado, seria cozido. Parece chato uma linguagem dessa. Não é linguagem religiosa, é linguagem real. Porque religiosidade é realidade. Se não for realidade, não existe religiosidade nenhuma. É tudo um sentimentalismo vazio, que não deixa nada. Aí todo mundo se mandaram. E muitos discípulos não andavam mais com ele. E falaram, é duro, quem que vai entender isto? E não era para entender, era para crer. Crer não é entender. Depois que você acredita, aí depois você vai entender. Mas antes, não. Aí quando Jesus falou para os apóstolos, falou para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Deixa ele, deixa tranquilo, senão vai atrapalhar tudo. Deixa, fica tranquilo. Deixa tranquilo, deixa ele fazer o que quiser. Tá? Então, vocês também querem ir embora? E os apóstolos, mais ou menos.
Aí Pedro, aonde iremos, Senhor? Aí que está o problema. Aonde que vai a humanidade? Sabe? Não sabe. E só tu tens palavras de vida eterna. Não entendemos nada, mas cremos naquilo que você falou. Então, esta é a palavra. E aqui, por que coloquei este ato de fé na palavra de Cristo? Porque aqui parece, como sempre, uma religiosidade fora dos eixos da vida prática de cada dia. É fora dos eixos. Ele é padre. Nós somos coitados que vivemos a vida prática do dia a dia, que tem que ver com a religiosidade. E talvez tenha que ver. Porque Jesus chega na casa de Marta e Maria, que eram amigos seus, com Lázaro, que não fala de Lázaro, o irmão. E, imagina, com 12 homens juntos, porque estavam junto com os apóstolos, preparar o almoço, não era pouca coisa. E Marta, toda tarefada para preparar o almoço, e ele conversando lá, Maria aos pés dele, para compreender quem era Maria. Provavelmente era aquela prostituta da cidade que tinha se perdido na família. E de tanto Marta falar para ela de quem era Jesus, etc., ela se arrependeu e foi aquela que foi lavar com suas lágrimas os pés de Jesus e depois enxugá-lo com os cabelos e depois ungí-lo com perfume. Só para entender quem era Maria, senão parece que são todas figuras abstratas, assim meio vazias. E ela, que tinha se recuperado na vida, escutava Jesus, estava lá. E Marta fala: Jesus, tem um monte de coisa para fazer. Fala a Maria que me ajude um pouco. E o que responde Jesus? Marta, Marta, você faz muitas coisas. Ótimo. Mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu aquilo que é necessário. Escutar a palavra de Deus que fala de vida. É difícil entender isto, mais uma vez, com a nossa cabecinha assim, mas com um raciocínio mais simples. Na nossa existência humana, tem uma coisa, só uma coisa necessária. Qual é? Me diga vocês. Quem que vai chutar? Pode chutar. Qual é a coisa necessária na nossa existência humana terrena? Qual é? Não, a nossa vida na Terra. Na Terra. Mas, gente, é chão, terra. Mas, nada. É terra. Saúde. Não é só o único necessário. Que adianta você ter dinheiro, que adianta ter roupa bonita, que adianta ser jovem, que adianta isso se você não tiver saúde, se você está doente. Gente, meu Deus do céu, temos que ser práticos na vida. Para a fé se tornar também prática. Na existência humana, só uma coisa é necessária mesmo. O resto é supérfluo. Roupa bonita é supérfluo. Casa bonita é supérfluo. Comida até é supérfluo.
No entanto, nós corremos tudo atrás destas coisas. E quando falta saúde, nós percebemos que ela é a única necessária. A vida é a única coisa necessária. E quem é? Aí que vem o problema. Porque Jesus falou que tinha trazido o pão da vida. E que o pão da vida seria o seu corpo. Para alimentar com a vida. A vida biológica que nossos pais nos deram? Não. Porque Deus na natureza já colocou dentro dos seres humanos, desde a geração, um potencial para gerar uma criança, e na mulher, as características para alimentar, ainda no ventre materno, através daquilo que ela come, é transformada e através do cordão umbilical alimenta aquela vida que brotou. Simples, prático, não é? E depois, quando esta criança nasce, alimenta ela com o leite produzido pelo seu corpo. Então está tudo na lógica. Não é tão difícil de entender. Está na lógica de uma vida biológica. Então aqui se trata de saber o que Cristo trouxe quando veio à Terra. Ele trouxe outra vida. Que se eu mandasse ler a segunda leitura, vocês não entenderiam bolufa nenhuma, não é? A estes Deus quis manifestar. Pode levar a folheta para casa, porque para mim fez maravilhosamente um bem imenso esta parte que fala São Paulo. Na segunda carta, a carta de São Paulo aos Colossenses. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. É uma coisa escondida, que agora eu vou revelar. Vamos abrir como festa de aniversário. O que vamos fazer? Abrir o presente, não é? Este é o mistério. Abrir o presente de Deus. O que Ele trouxe de presente? A presença de Cristo em nós. Este é o presente de Deus. Não somente uma vida biológica que pelas leis da natureza, que foi o próprio Deus a criar, nos foi transmitida pelos nossos pais, mas a vida de Deus, vida de Deus. E esta vida de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo sobre a terra. Nele havia Deus. E o que aconteceu? Diante dos mortos, ele era superior à própria morte. Esperou que Lázaro morresse, para ele o ressuscitar. E ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Diante dos doentes, ele era Deus. Vida superior à doença, sarava todos os doentes. Diante dos falsos, mentirosos, que queria pegá-lo assim, a vida de Deus, que sabedoria, respondia. Leia o Evangelho, é maravilhoso como ele responde a todas as insídias capciosas que os fariseus faziam para ele. Vou dar um exemplo. Mestre, você fala sempre a verdade. A Galileia era ocupada pelos romanos naquela época. Aos romanos não interessava nada que eles adorassem um Deus ou outro.
Tanto construíram o Pantheon lá em Roma para abrigar todos os deuses, para dizer, tudo bem, vocês têm cidadania aqui em Roma, não tem problema, ainda está em pé o Pantheon. Que exatamente quer dizer Panta-Theos, todos os deuses. O templo. Desde que vocês pagam o imposto. Vocês pagando os impostos, o resto pode fazer o que quiser com as vossas leis. Entenderam? Aí ele apresenta, e quem não pagasse os impostos, ou fizesse propaganda, matava eles. Porque se revoltavam contra o Império Romano. Por isso que você precisa compreender a pergunta. É preciso pagar o tributo a César, ao imperador? Como é que você responde? Não, nós somos galileus, nós somos judeus, ele é o império, não. O que Jesus responde? Que sabedoria! Mostrar a moeda, a inscrição, a figura aqui de quem? É de César. Tudo bem. Então dai a César o que é de César. O que é de César? Uma moedinha. Dai a Deus o que é de Deus. O que é que pertence a Deus? A inteligência, o coração, a vontade, a própria existência. É pouca coisa. Então, diante dessas insídias até culturais que queria surpreendê-lo, ele responde. Então, ele era Deus. Aquele carpinteiro era Deus. Não tinha estudado filosofia. Não tinha frequentado as grandes escolas filosóficas de Atenas naquela época. Não. Porque dentro dele existia Deus. O verbo era Deus. Aí o que acontece? Pode deixar, não tem problema. Deixa. Aí o que acontece? Quando fala Cristo em nós, nós devemos compreender bem isto. Se nós deixarmos espaço, este é o grande problema. Se nós deixarmos espaço dentro da nossa mente, porque ele não habita assim nos ares. Ele habita dentro de nós. Vida eterna, vida de Deus dentro de nós. E esta vida crescer cada vez mais. Como é que cresce cada vez mais? Como cresce uma criança no ventre de uma mulher, gente? Depressa, devagar, com o seu tempo. Não é? Tem as leis da natureza, é gerado e cresce com o seu tempo. Quando a gente fazia os cursos para as gestantes, falava para mim, Frei, estou grávida, tá bom. Estou esperando um filho. Eu, brincando assim, esperando um filho. Quanto tempo? Faz um mês, 4 semanas, 8 semanas. Você tem um monstrinho dentro. O quê? Fala para uma mulher grávida que tem um monstrinho dentro, você apanha feia, não é? Você tem um monstrinho dentro. Frei, é meu filho. Tudo bem. Você já viu a fotografia de uma criança de 4 semanas, 8 semanas? Todos os olhos esbugalhados, assim, cabeça grande, as mãozinhas assim. Não é um mãozinho? É. Ah, Frei, vou te mostrar o filho bonito que eu vou fazer. Ah, vai fazer. Vai gerar um filho bonito.
Gente, isto quer dizer Cristo em nós. Ele é o Salvador, neste sentido. Ele é uma vida que habita dentro de nós. Então, quando começamos a dizer que eu creio em Deus, gente, eu devo crer em mim. Quem sou eu? Simplesmente um filho biológico de meus pais que já morreram e que eu também vou morrer? Ou eu realmente, que aqui se trata de vida, ou você é gerado ou não é gerado. Ou eu também sou gerado em Deus, e dentro de mim existe esta vida, que aí depende de mim. Marta, Marta, você faz um monte de coisas. Cuida da vida, estuda para ter um futuro, se prepara para ter um trabalho econômico, e faz academia para ter um corpo sadio, e aí por diante, E a vida que você conhece, a vida biológica. E você não conhece ainda a vida que está dentro de você. Nós somos, desculpa a expressão, nós somos grávidos de Deus. Nós somos grávidos, realmente. Como uma mulher fica grávida de uma criança. Ainda é um mostrinho, com todos os defeitos que nós temos, etc. Ainda é. Ainda é. Por isso que nós caminhamos pela fé, rumo a esta manifestação de Cristo que está em nós. De Cristo que está em nós. Esse é o sentido da nossa vida. A fé é sentido da própria existência. Não é simplesmente crer que existe um Deus. Gente, já outras vezes falei, se Ele existe, Ele é feliz, que fique no seu reino. Se não tem nada a ver comigo, para que eu crer nele? Vou fazer dele o quê? A rainha da Inglaterra, que está lá, com todos os seus esplendores, e os pobres coitados mortais que vivem aqui na terra? Não é isso. Não pode ser isso. Não pode ser isso. E o anúncio exatamente de São Paulo. Como é que São Paulo sabia isso? Só para terminar, porque senão isso é uma conversa sobre isso que vai longe. Porque São Paulo, ele tinha a religiosidade feita do Antigo Testamento, os mandamentos rígidos, as leis antigas, que mulher que adúltera tinha que ser apedrejada, pelas leis do Antigo Testamento, e aí por diante, que aqueles que deixavam o judaísmo tinham que ser encarcerados, tanto que ele ia lá a Damasco para prender os cristãos, porque os cristãos eram considerados não uma religião, mas uma seita errada do judaísmo, por isso que ele perseguia os cristãos. Estevão foi morto, Tiago foi morto. Gente, não é de brincadeira. Então ele observava todas essas leis. E quando ia a Damasco, a luz de Deus o invadiu, ele ficou cego, símbolo que caíram todos aqueles preconceitos que ele tinha, aquela maneira de pensar religiosamente que ele tinha. E Deus se manifestou, Ele mesmo que fala, São Paulo fala. Eu não estou transmitindo como os outros apóstolos que viveram com Cristo. Quando Deus quis manifestar Cristo em mim. Isso é São Paulo que fala. E manifestou como este Cristo inundava o seu corpo. Como Cristo inundava a sua inteligência.
como Cristo inundava toda a sua psique, como Cristo inundava todos os seus afetos, porque se Ele é vida, Ele inunda todas as nossas potencialidades humanas. E se é esta vida, então, a esperança da glória. E o que é a vida humana como consequência? O que quer dizer a esperança da glória? O sentido da vida. Para mim, viver não é ser padre, não é casar, não é ter filhos, não é não ter filhos, não é ser varredor de lua, não é ser político, não é ser isto, nem é ser aquilo. Para mim, viver é Cristo. Este é o anúncio do cristianismo, gente. Depois cada um faça da sua existência o que bem entender, porque isto é coisa estritamente pessoal. Uma escolha estritamente pessoal, aonde cada um de nós dá o sentido à sua existência, dá sentido às suas dores, às suas preocupações, ao seu viver no dia a dia, à sua conduta, que aí vem também a conduta do cristão, que é incompatível. Se Cristo é a minha vida, como é que vou me deixar levar pela corrupção? Como é que vou me deixar levar pela mentira? Como é que vou me deixar levar pela calúnia? Porque tudo isso aqui é fruto não de Cristo que está em mim, é fruto de mim, pecador. É deste jeito que Ele salva. E no fim da vida, se Ele habita em mim, Ele que é imortal, Ele ressuscitará também o meu corpo mortal. Este é o anúncio de hoje, para vocês compreenderem que o cristianismo não é moralidade. Cristianismo não é moralidade. Não é fazer tudo certinho, não. Cristianismo é uma vida. É em função desta vida que eu me comporto de uma certa maneira, que eu ajo de uma certa maneira, que eu escolho os meus valores da terra, em função desta vida. Também não é difícil compreender. Porque às vezes se apresenta o cristianismo, porque tudo é proibido, não? Tinha uma vez uma propaganda no ônibus, o que é gostoso é pecado, não é? Tudo que é proibido é gostoso. Então não dá para ser religioso. Não é? Viver de proibições? Nunca. Nunca. Agora acontece, se você for ao médico e estiver com certas doenças, sei lá, podemos fazer a lista das doenças, e o médico te fala, não pode comer isso porque te faz mal. Será que é proibido eu comer? O que vocês acham? Mas a gente não come. Porque a vida é mais preciosa do que a comida. Entenderam? Muda totalmente. Muda totalmente. Em função da vida de Cristo, que nós deixamos tanta coisa, aonde começa aquilo que se chama liberdade. Que as coisas não me prendem mais. Porque a vida vale mais do que tudo que estiver ao meu redor. E a vida em Deus é o futuro.
de cada um de nós. Creio em Deus Pai,